Esse ano estamos completando o 10º seminário de aglomeração de minérios. Foi uma instituição que a BM fez há alguns anos atrás, e eu tive o privilégio de montar esses seminários e dar continuidade a eles até a presente data, né? Então, agora eu vou passar a palavra para o nosso amigo Leal, que é o nosso diretor da ABM. Em 1944, né, então, no ano que a ABM foi fundada, dia 10 de outubro, agora próximo nós vamos fazer 80 anos, né, começou a Associação Brasileira de Metais. O pessoal mais antigo aqui deve lembrar a Associação Brasileira de Metais. Depois, em 1994, o RISO veio com a ideia de introduzir materiais. Então, nós passamos a Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais. Só que nós tínhamos redução, tínhamos minérios, principalmente minério de ferro, falando muito de minério de ferro, do nióbio, e vamos passar, em 2010, nós resolvemos incorporar mineração. Então, vocês podem ver a Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração. A mineração não devia vir primeiro, não. No nosso caso, foi a última que entrou, foi mineração. Então, vocês podem ver a Associação Brasileira de Materiais, Metalurgia, Materiais e Mineração. No entanto, coincidiu com os minérios ficando mais finos e menos teores de ferro. Isso eu aprendi essa lição num seminário de redução que nós fizemos em Ouro Preto, na época, MBR, o diretor lá do hoje o CTF, né, ele chegou para mim e falou: Léo, os minérios estão ficando mais finos e mais pobres, né? E esse negócio ficou na minha cabeça. Eu trabalhei em usina siderúrgica, a gente comprava minério, tinha avaliar o teor de minério de ferro no minério, tinha que fazer análise química, e só que então a aglomeração começou a ter um papel mais relevante, né? Então, foi aumentando a sua importância durante o tempo, haja visto o número de trabalhos técnicos que recebemos nessa edição da BM Week, a quantidade de trabalhos na área de aglomeração. Então, está mostrando que tem mais gente preocupada, mais gente estudando nessa matéria, né? E isso foi fruto da dedicação. Eu acho que é importante também salientar aqui o papel do Zé Murilo, Zé Adilson, Lindaura, né? Tem mais gente aqui conhecida aqui, que fizeram com que essa comissão crescesse. Então, hoje, a comissão ela briga ali com o pessoal de laminação, com a cearia, com o número de trabalhos que ficava lá atrás. Então, isso aqui é uma coisa muito importante. Haja visto, então, essa sala também aqui, com bastante gente. Nós criamos essa comissão técnica, e hoje nós temos 14 comissões técnicas, né, funcionando na BM, e eu acho que é um dos pontos que quem é sócio pode fazer parte das comissões técnicas, e se a empresa for associada, a empresa pode indicar para qualquer uma das 14 representantes. E isso, para mim, eu falo muito, quando eu sou convidado nas universidades para ir falar, eu falo: pessoal do centro não vai falar de metalurgia? Eu falei: não, eu já fui metalúrgico. Hoje, eu vou falar a importância do relacionamento. Então, eu acho que os maiores relacionamentos da BM são feitos nas comissões técnicas. Se reúne todo mês, pelo menos 8 meses no ano se reúne, estão sempre juntos, e eu acho que é uma parte importante. Então, quem não fizer parte, por favor, pode se candidatar, fazer parte. A Tatiana está lá atrás, é a guardiã da comissão de redução e aglomeração, e ela vai tomar conta de vocês, para vocês fazerem parte da comissão. Vamos, então, passar a sessão de webinar, keynote speakers, né? Nós gostaríamos de convidar, primeiramente, o representante da Vale, né, o Vinícius Moraes. Zé Murilo, obrigado aí pela introdução. Gostaria de agradecer à ABM a oportunidade de estar falando um pouco com vocês, compartilhando aí com vocês um pouco sobre esse ponto aí muito importante, que é a questão justamente dos aglomerados atuais e também a aglomeração a frio, né? Então, a gente vai tentar aqui passar por o que hoje já é conhecido, né, que a Vale é um produtor de pelotas, né,
e estamos nos tornando agora um produtor de aglomerados a frio, né, com a planta de Tubarão, que já foi feito startup. Então, aqui a ideia é passar pelas pelotas e também pelos briquetes, falando um pouco de como estamos hoje e qual que são as perspectivas futuras. Então, o que eu trouxe aqui hoje, né, a gente vai passar por uma introdução, vamos falar aí da pelotização e também como é que a pelotização, a gente está lidando com a descarbonização dentro da pelotização, que é um processo que é intensivo em uso de carbono, né, precisa do carbono para elevar as temperaturas necessárias para o processo. Vamos falar um pouco sobre o que é o briquete, né, aglomerado a frio. O item 4, justamente falando desse desenvolvimento desses produtos inovadores, né, que a gente vai colocar no mercado. E um final, comentários finais. Então, onde que a gente está inserido aí, né, a Vale enquanto mineradora? Então, a gente, né, é um fornecedor de matérias-primas para a siderurgia, né, e a gente vê aí um desafio bem importante aí para não só, né, das indústrias como um todo, né, e nesse contexto das indústrias que utilizam o carbono como fonte de energia, né, a gente tem um desafio importante aí na siderurgia. Então, a área de produção de aço, né, é responsável por praticamente 8%, né, em grandes números, né, das emissões globais de CO2. Né, e a gente tem aí, né, para 2050, né, uma perspectiva de incremento de produção de aço. Né, são as projeções que a gente tem. E, junto com essa demanda crescente de aço, né, tem o desafio da descarbonização. Então, em grandes números, né, a gente tem várias estimativas aí de vários locais diferentes, né, e uma referência que a gente tem é de que isso vai custar em torno de $1 trilhão, quando a gente olha, né, esse desafio para descarbonizar, né, e também com esse incremento de produção. E, basicamente, as duas grandes rotas aí que hoje existem, né, e são utilizadas aí para produzir aço, a gente tem a rota alto forno, aciaria e oxigênio, e tem a rota com forno elétrico a arco. Né. O desafio ali da rota alto forno é justamente as restrições das emissões de CO2, porque, né, é a rota que mais emite CO2, né, dentro da siderurgia, da cadeia siderúrgica. Né. E tem um desafio também à medida que essas plantas, né, vão envelhecendo, a gente tem que ter as reformas das plantas. Né, e aí você tem um desafio de renovar essa planta ou partir para uma outra tecnologia, já pensando na descarbonização. Então, esse é um desafio também que é bem importante. E no próprio desafio da aciaria elétrica, né, que é justamente a questão da sucata, né, a sucata, vamos dizer assim, mais nobre. Né, então, ter um desenvolvimento mais aprofundado nesse tipo de seleção de sucatas. Né, e, justamente, a questão da produção de tipos de aço, né, que, na rota convencional do forno elétrico a arco, que usa só sucata, tem um desafio de produzir aços especiais. Né. Aí entra o desafio de usar metálicos, né, vamos dizer assim, o ferro usa sólido, o próprio HBI, né, como alternativa, né, junto com a sucata, para permitir produzir aços mais especiais. E próprios investimentos também nas aciarias para permitir que isso seja possível. Então, isso aqui é para trazer o contexto do tamanho do desafio. Né. E aqui, nesse slide, a gente traz aqui uma visão do que a gente tem, em várias discussões que a gente já teve aí, com vários diferentes, né, stakeholders aí da siderurgia, né, a gente vê aí enquanto está tendo aí essa transição, né, para o net zero, né, para zero de emissões aí, que tem aí as maioria das metas estão ali em 2050, 2060, né, a gente tem ali um desafio tecnológico, que é sair de uma rota que a gente emite 2 toneladas de CO2 por tonelada de aço, uma rota bem consolidada, bem competitiva, que a gente produz qualquer tipo de aço, para uma rota que a gente tem algumas limitações hoje, né, e entrando também com um elemento novo ali na equação, né, que é o hidrogênio. Né. Então, olhando ali o que existe hoje, a gente vê que tem um caminho aí bem complexo. Né. E a gente vai ser afetado também enquanto fornecedor de matéria-prima. E a gente tem, né, colocado, né, esforços para justamente desenvolver alternativas para ajudar a siderurgia nesse caminho aí da descarbonização. Então, o que a gente vê de forma geral é que vão ser, né, 3 grandes steps, né, que não necessariamente um vai acabar se encontrando com o outro em algum momento. Né.
Isso não tem um timeline certinho de quando é que vai acontecer cada coisa, mas é o que a gente imagina, que primeiro vai ter uma etapa aí de eficiência operacional, né? A gente tem exemplos aí de altos fornos ainda que operam com sistemas de carregamento menos eficiente, por exemplo, né? É o tipo de coque que é utilizado no alto forno, né? Então, existem ainda melhorias que podem ser introduzidas no processo, como sistemas especialistas também, né? Própria otimização de carga, né? O uso de cargas com maior teor de ferro, por exemplo, a parte de consumo energético e também o uso por exemplo, de HBI nos altos fornos e também a própria aciaria elétrica usar uma sucata mais nobre, vamos dizer assim, né? Desde que disponível. E ali a gente tem duas etapas ali que de novas tecnologias e até chegar no hidrogênio economicamente viável, 100%, né? Ali para ser utilizado na rota de redução direta, né? E ali nesse período, vamos dizer assim, de transição, a gente fala ali de novas tecnologias. Então a gente tem aí outros processos que estão entrando aí, como, né, Boston Metals, também tem eletrólise também com baixas temperaturas e altas temperaturas, né, que são processos já, né, que são utilizados em outras ligas, em outros metais, mas que podem ser aplicados também para o ferro para reduzir as emissões de carbono, né. Então, aqui é o que a gente imagina aí de transição, que a gente tem aí, que a siderurgia tem como desafio, e que também é nosso desafio, que a gente, enquanto fornecedor de matéria-prima. E aqui, como é que está o nosso compromisso aí com essa descarbonização? Então, a Vale tem bem claro, né, as metas de redução de emissões do escopo 1 e 2. Né? Então, a gente já tem uma meta aí para 2030 de abaixar em 33%. E temos aí a meta de ser net zero a partir de 2050. Tá? E também temos o compromisso com nossos clientes. Então, já temos aí metas aí para 2035, a gente está reduzindo aí as emissões do escopo 3, que afetam a cadeia siderúrgica, né, em até 15%. É nesse contexto aqui que a gente vai falar um pouco sobre as pelotas e os aglomerados a frio. E tem também outros compromissos, que é a questão da energia renovável. A gente tinha uma meta até 2030 de estar com 100% de energia, nosso grid ser de energia renovável. Esse ano, se não me engano, em abril, a gente já atingiu esse 100%. Então, a gente antecipou essa meta aí que estava para o ano que vem. Então, a gente já aí 100% aqui nas operações do Brasil. E a gente quer também atingir isso em 2030 globalmente. E temos também um compromisso, né, de reflorestamento e também de áreas florestais protegidas, né? A gente tem lá no Pará a Floresta Nacional de Carajás, né, onde a gente tem um bom exemplo aí do que é preservado, né, quanto a esse quesito. E falando um pouco sobre a pelotização e como que a gente está lidando aí com o desafio da descarbonização na pelotização, já que é um processo que ele usa o carbono como fonte de energia, né? Primeiro, um overview geral aí das nossas operações de pelotização. A Vale tem operações de pelotização no Brasil e em Omã. No Brasil, a gente tem pelotizações tanto no estado do Pará, no estado do Maranhão, em São Luís, né? E temos também operações em Minas Gerais e em Tubarão. Tá? Em Omã, né, também temos uma operação fora do Brasil. Dessas operações, a gente produz aí anualizado em torno de 36 milhões de toneladas de pelotas, sendo pelotas, né, no Brasil, pelotas de alto forno e pelotas de redução direta, em Omã, exclusivamente pelotas de redução direta. E quando a gente olha o global ali, o mix de produção em torno de 60% a 40%, 60% de pelotas de alto forno e 40% de pelotas de redução direta. Em termos gerais, em termos de qualidade, as pelotas de redução direta, elas são utilizadas para produzir o HBI, tem que ter um teor de contaminantes bem baixos, né? Justamente porque já vai para a seareia elétrica para produzir o aço, então esse é um requisito para produzir uma pelota de redução direta. E as pelotas de alto forno já é um pouco diferente, a qualidade química é o teor de ferro é um pouco mais baixo, e a presença ali do CaO, né, ela é importante justamente ali para lidar ali com a escória final do alto forno. E aí, como é que a gente está aí no contexto da descarbonização, né? Então, igual eu comentei com vocês, a pelotização é um processo intensivo, né? Usa também como fonte energética o carbono. Então, as nossas principais fontes de energia são o antracito, que ele é misturado junto com o minério no processo de pelotização, ele entra como uma fonte de energia ali para o processo, e também tem outras finalidades.
o gás natural, que é o principal combustível que a gente usa, né, nas nossas operações, e também o óleo. Tem uma usina nossa ainda que utiliza o óleo, combustível, como fonte de energia. E como é que a gente está nesse contexto, né? A gente tem as alternativas que a gente tem estudado, né? A gente tem estudado aí, biometano como alternativa ao gás natural, e o próprio gás natural como alternativa ao óleo, que ali a gente já está tendo uma evolução de redução de emissões. O biocarbono, a gente tem trabalhos aí no seminário aqui, está falando da alternativa do biocarbono. A gente já fez testes nas nossas usinas de pelotização, usando até 100% de biocarbono como substituindo o antracito, com resultados bem positivos e promissores, né? E ganhos de eficiência energética, justamente ajuste de processos, sistemas especialistas, o controle de processo, né, bem feito, para garantir ali que a gente tem ali um controle, um processo bem eficiente termicamente. Agora, falando um pouco da aglomeração a frio. Então, o briquete, né, o briquete aglomerado a frio, ele é um desenvolvimento tecnológico aí que tem mais de 20 anos de estudos, né, no Centro de Tecnologia de Ferrosos. É um produto que a gente já tem aí patentes aí em diferentes países, né? E no contexto da descarbonização, ele se encaixa como uma luva, né? Então, ele, no processo de aglomeração, ele vai emitir menos CO2 e também a gente já vê potencial, aí, dependendo do tipo de produto, né? Com potencial de reduzir até 10% nas emissões da rota alto forno, acearia e oxigênio. Então, assim, é um produto que a gente entende que ele está vindo como complemento ali no nosso métier de aglomerados, né? A gente tem aí, né, planejar plantas em Tubarão, né, plantas de pelotização 1 e 2, elas estavam paradas, né, em Tubarão, e elas foram a planta 1 foi convertida para a produção de briquetes, ela está no processo de ramp-up, né, da produção, de estabilização de produção, e a usina 2 ela está aí sendo feito um investimento para o ano que vem a gente startar ela também. Tá? E a gente também tem um projeto que a gente desenvolveu que são plantas móveis de briquetagem, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre elas aqui, com capacidade menor, justamente para a gente permitir estar perto do cliente e estar desenvolvendo soluções juntas com o cliente, né? E a gente tem aí já levantamentos de potenciais de até 100 milhões de toneladas aí desse produto, né, como alternativa aí nos processos da produção de aço, né, dentro do contexto aí da descarbonização. Então, a gente vê como um potencial bem importante. E aí, por que a aglomeração frio ela tem um papel importante, né? Então, ela, de uma certa forma, ela lida aí com todos os grandes, né, vamos dizer assim, né, bottlenecks aí que a gente tem aí, tanto para mineração quanto na cadeia siderúrgica. Então, ali a gente tem as emissões, né, tanto de CO2, NOx e SOx, né, lida muito bem com isso, porque a aglomeração ela ocorre a baixas temperaturas. Então, com isso, a gente tem a redução do consumo de combustíveis fósseis, também nas emissões desses outros tipos de gases aí, que a gente tem que ter um controle bem restrito, e hoje em dia regulações estão cada vez menores, né? A parte de emissão de particulado também, de novo, não é intensivo em energia, então você vai gerar menos material particulado no processo da queima do combustível. A questão da água, né? Então a gente tem limitação de água em algumas regiões aí, né, ao redor do mundo, né? No Brasil também isso é um problema bem importante, né? E aqui, né, como alternativa para substituir o sinter, né, a gente pode ter aí o briquete como uma alternativa, né, ao invés de ter aí um revamp de máquinas de sinterização, de projetos ou novos projetos de sinterização, a gente tem uma briquetagem substituindo esse tipo de processo, né? Então a gente vê isso como um grande potencial também que pode estar contribuindo fortemente aí naquele primeiro item ali, que é não só nas emissões de CO2, também nas emissões de outros tipos de elementos aí nocivos ao meio ambiente. E aqui um quadro resumo só para tentar explicar um pouco, falar um pouco do que está por trás ali da tecnologia, né? Então a gente tem ali, né, a pelotização, processo, né, e sinterização, são dois processos já bem conhecidos, né? E a gente vê ali que a pelotização tem operações unitárias, né, são várias operações unitárias. Isso agrega tanto no CAPEX quanto no OPEX, né, do processo, né? E a gente tem a queima, né, a temperaturas elevadas. Então, o que vai
permitir aqui a união das partículas de hematita ou de outra fonte de ferro, é justamente essa fusão localizada ali dessas partículas, né? Junto com os aditivos, os combustíveis e os ligantes que é colocado na peletização. Ao passo que na sinterização, né, a gente tem menos etapas, né, mas ainda assim a gente tem um CAPEX importante empregado. A gente tem limitações, né, se tiverem materiais muito finos, a gente vai precisar de ter rotas alternativas que vão aumentar o custo, né, tanto de CAPEX quanto de OPEX, né? A gente vai ter que ter rotas de preparação de mistura para permitir o uso de materiais mais finos. E também, né, de novo, né, é um processo que é intensivo em energia, né? O que vai unir as partículas ali de minério, é o exemplo ali da figura, é justamente a fase escória, né? Então, você tem que fazer uma fase escória para permitir ali que as partículas de minério de ferro se unam e aumentem de tamanho. Né, o objetivo ali de todos os processos no final do dia é aumentar o tamanho para a gente conseguir usar no alto forno. E com isso a gente passa por limitações químicas e também de processamento na sinterização, justamente para ter ali uma qualidade física e metalúrgica adequada para o alto forno. E aglomeração a frio, então são menos etapas, né, unitárias, né, a temperatura é muito mais baixa, né, e o que promove a união entre as partículas ali é justamente a solução tecnológica em ligantes, né, que foi desenvolvida aí ao longo dos últimos 20 anos aí lá no CTF, em conjunto com parceiros, né? E ali como se fosse, a grosso modo, é uma cola adesiva ali, um nanofilme que vai permitir a união das partículas aí de minério de ferro. E aqui falando do desenvolvimento desses produtos, né? Então aqui para a gente exemplificar como é que a gente tem feito esse desenvolvimento, né? Então, a gente começou aí com o briquete ácido, né, que é um briquete que seria o primeiro ali, o básico, para substituir tanto granulado quanto pelotas ácidas, né? A gente fez aí 6 testes industriais e com excelentes resultados em altos fornos. Então, a gente utilizou a estrutura do Tecnoreg para produzir esses briquetes, né? Uma estrutura que permitiu a gente gerar material suficiente para fazer esses testes, né, nesses altos fornos, né. Vencida essa primeira etapa, a gente passou por essa segunda etapa de justamente desenvolver um briquete, né, também capaz de substituir outras cargas do alto forno. Aí a gente visou substituir o sinter. Então, basicamente, esse briquete ele tem aí uma adição de óxidos básicos, né, que é o que falta ali no briquete ácido, né, e nas pelotas ácidas, justamente para, né, a gente ter um desenho de briquete ótimo para que eles seja suficiente para ser a carga 100% de um alto forno. Então, a gente tem desenhado um briquete que, em tese, a gente poderia utilizar como 100% da carga do alto forno. E tem um desafio ali do MGO, né, que, tanto na sinterização como na pelotização, a gente tem um desafio importante, né, de colocar a fonte de MGO nesses processos. E, no caso da briquetagem, a gente consegue lidar bem com isso. Um ponto importante que eu não comentei, que é importante aqui no contexto, é que a briquetagem também te dá flexibilidade de distribuição granulométrica e também de diferentes aditivos, né? Então, como a temperatura não é elevada, a gente consegue incluir, por exemplo, CaO e MgO sem grandes problemas, sem grandes gastos energéticos. E, para esse briquete, a gente fez aí 3 testes industriais aqui no Brasil, tá, que foram concluídos. E aqui, nesse quadrante, aqui, a gente fala do briquete de redução direta, que foi a etapa seguinte, depois de vencido ali o desenvolvimento para o alto forno, né? Foi justamente desenvolver um briquete capaz de substituir. O granulado já está em extinção, já quase praticamente não existe, mas as pelotas de redução direta. Então, aqui o desafio é um pouco... Está sendo, né, mais demorado, mas é um desafio que está sendo maior. E a gente tem a primeira etapa ali que a gente venceu, ali, justamente de fazer rodadas de baskets, né, em clientes, né? Então, a gente fez aí 9 clientes diferentes testados, mais de 3.000 cestinhos, né, que a gente fez, né, os testes, né? E passamos para a sequência em testes industriais, né, que é justamente a etapa que a gente está, né, para justamente tirar informações da performance do produto e, com isso, a gente conseguir aí chegar num produto ótimo. A gente está justamente nessa fase aí de tirar informações dos baskets e dos testes industriais para otimizar o produto. E aquilo ali, o outro quadrante ali já é justamente esse processo que eu comentei de vocês. A gente está pegando esses feedbacks dos testes que a gente faz com os clientes, né, e com isso a gente está, né, trazendo para o centro de tecnologia e fazer as otimizações necessárias, né, no produto para que ele, né, venha atender os requisitos do processo dos clientes.
E ali também, né, com a planta industrial de Tubarão entrando em operação, a gente também, naturalmente, vai dar o suporte necessário ali para que a gente estabilize a produção e tenha um produto aí que atenda aí a necessidade dos clientes. Aqui é um pouco mais de detalhe dos testes, né? Então, comentei com vocês os testes em alto forno, né? Foram 9 testes, né? A gente variou aí de 10% da carga até 70% da carga. Tá? A quantidade de briquetes a gente testou em torno de 70 mil toneladas. A gente produziu esses briquetes no Tecnored. A gente tem nessa etapa de desenvolvimento, a gente tinha uma limitação de produção, então a gente não conseguiu produzir tanto material assim, mas foi suficiente para a gente, né, tirar conclusões e a gente seguir em frente com o investimento em Tubarão, que a usina 1 já está rodando e produzindo briquete. Em 7 diferentes altos fornos, então, né, a gente, no primeiro teste em 2019, alto forno pequeno, e chegamos aí em altos fornos de até 3.200 metros cúbicos. E quando a gente junta aquilo tudo ali, são em torno de 144 dias de operação de alto forno, aí, utilizando briquete naquelas proporções. E na redução direta, né, a gente, né, igual comentei com vocês, a gente 9 campanhas de basket, mais de 3.000 baskets realizados, 2 testes industriais que a gente está fazendo esse ano, né, fez esse ano, né, que tirou informações para a gente estar evoluindo com o produto. Usamos os 2 testes, um em cada tecnologia, tanto no Ajael quanto no Midrex. E uma característica bem interessante, bem marcante do briquete é que ele, né, em todos os baskets, e a gente viu isso também nos testes industriais, que a gente chega numa metalização muito elevada, em torno de 99%. Ao passo que as pelotas, normalmente, em torno de 94,5%, 95%. Então, esse é um diferencial do produto, que ele é bem importante, e a gente está justamente entendendo bem como é que isso vai impactar aí na cadeia do cliente. E agora, com a usina 1, a gente vai ter condições aí de produzir briquetes e para que os clientes possam testar com períodos até maiores de operação. E aqui o conceito da planta móvel, né? Então, não sei se dá para ver aqui na foto direitinho, mas a planta móvel é toda montada em carretas, né? Então, com as diferentes etapas do processo, né, a gente... não vai sair, não. Então, ele é montado em carretas, então, cada etapa do processo é montada em carretas e a gente consegue ali levar a planta para próximo do cliente. Com isso, a gente pode desenvolver em conjunto com o cliente, né, alternativas ali para até utilizar outros materiais que são gerados na própria operação do cliente. Aqui os comentários finais. Então, olhando para frente, né, pessoal, como é que a gente vê, né? Em termos de qualidade, a gente vê ali, né, a Vale tem trabalhado para manter ali aquele requisito ali para as pelotas de redução direta, né, com teor de ferro mais elevados, né, e contaminantes menores, né. A gente passa por um desafio aqui também importante, que é da concentração, que o minério ele não é igual o agronegócio que dá safras, né. A gente utilizou o minério, acabou, né. Então, a gente passa por esse desafio também, que ele é importante do nosso lado, né, justamente ter condições de ter um produto que vá permitir ter esse tipo de material, né, disponível, né, e também o desenvolvimento para o alto forno. Então, a gente quer ter ambos os produtos, né, tanto para a pelota e o briquete de redução direta com aquele qualidade típica, né, e no alto forno também, desde produtos que atendam ali, são capazes de substituir o sinter, né, como também produtos que estão ali disponíveis para substituir as pelotas ácidas e os granulados. Então, a gente quer ter aí alternativas aí para que os clientes, né, para contribuir aí com a descarbonização da siderurgia. Em termos de produção, né, quando a gente fala em Tubarão, a gente tem a capacidade das usinas 1 e 2, são de 6 milhões de toneladas, então a usina 1 tem a capacidade de 2 milhões de toneladas, a gente está em processo já está produzindo e estamos em processo de ramp-up. A usina 2, né, foi postergado para o ano que vem a conclusão dos investimentos. Então, quando as duas estiverem operando, a gente vai ter aquela capacidade instalada, mas não necessariamente a gente vai produzir aquilo ali, a gente vai, né, focar, né, em fazer os trials com os clientes, né, os testes com os clientes, que é um produto novo, a gente entende que passa por essa etapa o desenvolvimento, né. E quando a gente olha ali grandes números, né, em termos de produção, hoje a gente está ali em torno de 36 milhões de toneladas, né, de produção de aglomerados. A gente vê ali, tanto de redução direta quanto de alto forno, a gente vê aí uma perspectiva de crescente da demanda, da necessidade do mercado para esses aglomerados, sendo que uma crescente ali
é justamente os aglomerados de redução direta. Então, ali a gente está falando de pelota e briquete. Então, e por que o briquete? Porque ele faz sentido em termos, né, econômicos, tanto nessa parte da descarbonização, né, ele emite menos CO2, né, tanto no nosso processo, quanto tem um potencial também no cliente. Né, e tem é um processo que o custo é menor do que a pelotização. E, né, a questão de capital ele é menos intensivo e tem aí, a gente entende que tem aí potencial para ter um view similar à pelota. E aqui, para fechar esse slide aqui, é um resumo daquilo tudo que eu já comentei com vocês, né, dos atributos dos briquetes. Né. Ele é uma tecnologia inovadora. Em si, a briquetagem não é inovadora. Na verdade, o que é inovador é o que tem ali de tecnologia, né, no desenvolvimento. Né, é o que está ali por trás do processo de briquetagem. Né. Então, esse desenvolvimento que permitiu a gente ter um produto que é capaz aí de ser utilizado nos reatores de redução. Tá. A gente consegue aí substituir diferentes materiais que são utilizados nos reatores de redução, tanto alto fogo quanto redução direta. Ele pode ser um potencial aí para a economia circular, tanto aproveitando rejeitos, né, da nossa própria operação, e também quando a gente fala no último item ali, que é justamente a parte de otimizar business, né, e parcerias, né, também dentro da cadeia siderúrgica, ele pode ser uma alternativa ali também, junto do cliente. Né. Então, né, menos intensivo em combustível, então vai ser menos emissões de particulado, menos emissões de CO2, de SOX e NOx. Okay? E a ideia aqui é a gente trazer aí como, além das pelotas, o briquete também como uma alternativa aí no caminho aí da descarbonização da siderurgia. Okay? Obrigado aí, pessoal. Thank you very much for your introduction. Good morning, everyone. I am Kenichi Higuchi from Nippon Steel Corporation. It is a great honor to have a presentation in this nice seminar on iron ore agglomeration. Today, I will talk on the development of reactive coke agglomerates, RCA. It is a cold agglomerate for blast furnace working in Nippon Steel. Okay, before starting my presentation, I talk on my private memory in Brazil. It was the first time to visit Brazil in 1994, just 30 years ago. I was very, very young research engineer in Nippon Steel, and then attended Dr. Hida, my boss, and to visit Nebraska pellet plant and in Victoria, and also the Carajás mining. I met Mr. Murilo at that time, who is a coordinator in this seminar. So he invited me to have a keynote lecture in this seminar. Thank you very much. This is the outline of my presentation. In introduction, I will show you the iron making in Nippon Steel. Next, I will show you the decreasing carbon dioxide emissions from iron making in Japan. Thirdly, I will talk on the development of RCA, a cold agglomerate for blast furnaces. This figure shows the blast furnace steel mill in Nippon Steel. Nippon Steel Corporation and Sumitomo Metals merged in October 2012. New company became the second largest steel companies in the world at that time. Since then, in order to promote greater efficiency, we had shut down 6 blast furnaces. Now we have totally 11 blast furnaces, and our production capacity is 40 million tons. Now we use the cold agglomeration called RCA in 6 blast furnaces, Oita, Nagoya, and Kimitsu, shown here. Next, I show you the
situation of carbon dioxide emissions in Japan's iron and steel industry. Reducing carbon dioxide emissions is essential for mitigate the adverse effect of global warming. And significantly, 3.2% of the world total carbon dioxide emissions is from Japan, of which 12% is derived from the steel industry. In particular, the iron-making process, which used coal as a raw materials, accounts for the majority of emissions. And there are high expectations for carbon dioxide reductions. To contribute further to global carbon dioxide emissions reductions, further development of innovative technologies is necessary. In 2022, JISF, the Japan's Iron and Steel Federation, revised its 2030 target towards carbon neutrality in 2050. In order to achieve the carbon neutrality ahead of other countries, the commitment to a low-carbon society was amended to the Carbon Neutrality Action Plan, and the Phase 2 target here was revised to the reduction of carbon dioxide emissions by 30% until 2030. This figure shows a breakdown of carbon dioxide emissions by process in steel making. It is obvious that most carbon dioxide emissions in the steel making process is derived from the iron ore reduction process and in the blast furnace and the iron ore agglomerations. Therefore, we must consider the reducing carbon dioxide emissions from iron ore agglomeration process itself and enhancing its quality to reduce carbon dioxide emissions from blast furnace simultaneously. So we have developed RCA, reactive coke agglomerate, for new version of blast furnaces. The outline of my presentation is listed here. Its purpose and the required quality, the added new function, result of laboratory tests and plant trials, implementation. Now I explain the purpose of cold agglomerate for blast furnaces. Conventional blast furnaces use lump ore, pellet, and sinter. Since most of the iron ore contains a lot of fine particles, they are processed into pellet or sinter to increase their size for use. Iron mill dust and other fines are also reduced in the steel sintering process. There are three main purposes for cold agglomerate. First, it can reduce the amount of heating energy for agglomeration, which leads to carbon dioxide reduction. Second, it allowed direct reuse of fine dust. Furthermore, it can improve blast furnace operation by improving reactivity. On the other hand, a blast furnace is a high-temperature counter-current reactor, which involves ore softening and melting, resulting in an existence of cohesive zone. Therefore, this cold agglomerate is required to have certain qualities suitable for the characteristics of blast furnaces. This slide summarizes the required quality of cold agglomerate for blast furnace. Cold agglomerate
must have small fine ratio, such as minus 5 mm%. High chord strength, such as tumbler, shutter, and chord crushing strength. High strength during reduction, such as RDI. And a small amount of gangue minerals, such as lime and silica. And a small amount of minor impurity, such as sodium, potassium, and zinc. Minor impurity must be considered severely for blast furnace. Therefore, we choose cement as a bonding agent for cold agglomerate for blast furnace to maintain high strength before and after reaction. This slide shows the influence of sodium oxide and potassium oxide on blast furnaces. Last figure shows the distribution and the behavior of them in blast furnace after demolition survey of Hirohata No. 1 blast furnace in 1976. They recirculated within the furnace and condensed in high temperature zone. The recirculation of sodium oxide and potassium oxide in the furnace promotes size degradation of coke after reaction. This right figure shows the schematic diagram of behavior of potassium oxide in the furnace. During the recirculation, solid potassium compound adhered on the wall of the furnace. Therefore, increasing of sodium oxide and potassium oxide promotes adhesion formation on the wall, resulting in the damage of bricks. They had significant influence on the blast furnace operation and facilities, thus controlled strictly for stable operation. Empirically, the upper limit of the input sodium oxide and potassium oxide is only 2 kilograms per ton hot metal in modern large blast furnace. Oh, I skipped this slide. Okay. This slide shows the principle of designing new agglomerates. Cross arrangement of carbon and iron oxide is key technology. Conventional blast furnaces charge ore and coke in layer by layer structure, which resulting in a long distance between ore and coke. Cross arrangement of iron oxide and coke results in high reactivity of both coke and iron oxide due to the decrease of distance between them and an increase of contacting surface area. This enhanced those two chemical reactions. High reactivity of coke results in lowering temperature of thermal reserve zone. At last, we can obtain blast furnace operation with low carbon consumption. At first, we focused on the influence of carbon content of cold agglomerates. Cold agglomerates containing different carbon content from 0% to 23% were manufactured. Manufacturing condition of the agglomerates is cement 10%, mixed curing times for 2 days in 50 degrees, 12 days in room temperature. Reduction behavior of cold agglomerates containing different carbon content were examined by using reduction tester under load here. Cold agglomerate was set between the sintered ore and heated up to 1,100 degrees under loading conditions.
This figure shows the influence of carbon content of cold agglomerate on reduction. Defined cold agglomerate containing high carbon content, 20%, as the RCA, reactive coke agglomerate. Oh, I'm skipping this figure. This figure shows the relationship between crushing strength after curing and carbon content in cold agglomerates. Influence of carbon content of cold agglomerates on crushing strength after curing was investigated for two raw material conditions, mixture 1 and mixture 2. In both conditions, strength of cold agglomerates decreased as increasing carbon content of cold agglomerate. Mixture 2 represented the higher strength than mixture 1 due to its wider particle size distribution. So we choose the condition of mixture 2 in the industrial plant. This slide shows the estimation of reaction beginning temperature of carbon in RCA. Fundamental behavior of RCA reaction of RCA was analyzed by using the thermal balance furnaces. Here, RCA was heated in gas condition, CO and CO2 and nitrogen. 20 liters per minute, 10 degrees per minute, up to 1,012, 200 degrees. Gas composition, the CO and the CO2 ratio was changed from 0.05 to 0.5. Reaction beginning temperature was defined as the temperature at which carbon consumption rate exceeded a certain value. This figure shows an example of result of the case of 0.3 of carbon CO and CO2 ratio. Carbon solution loss and weight change of RCA was higher than those of conventional coke. It means that RCA has a higher reactivity of coke. We developed a rapid curing system with using steam. This figure shows the result of the curing behavior of RCA without steam curing. Steam curing can accelerate the strengthening of RCA. The crushing strength of 100 decanewton per piece was obtained only for curing times of 5 days with steam curings, whereas it was obtained for a curing time of 14 days after conventional yard curing without steam. This table shows a comparison of basic property of plant manufactured of RCA with those of the other conventional virgin materials. Mean size, tumbler index, and abrasion index and were comparable with those of fired pellet. Reduction index, GIS-RI, and RDI was superior to other virgin materials. Basic properties of RCA were enough as blast furnace burden and comparable with those of the other conventional burden materials. Plant trials of manufacturing and using RCA in the blast furnaces were performed at Oita Works in 2007. RCA was manufactured by pan pelletizer. This photo shows the RCA product after sieving. Using ratio of RCA was increased in stepwise up to 54 kg per ton hot metal. As RCA using ratio was increased, gas utilization
was improved, and solution loss carbon was decreased accordingly. RCA was decreased by 25 kilograms. RAR was decreased by 25 kilograms per ton hot metal, showing a decrease of carbon consumption by 10 kilograms per carbon per ton hot metal. The strengths during the reduction of charging materials have large influence on the large blast furnace operation. Therefore, changes in crushing strength of RCA with temperature were measured in the blast furnace inner reaction simulator. Strength of RCA during reduction was comparable with that of sinter. Basket test with using plant vertical probe showed no damage of RCA after reaction at temperature up to 950 degrees. This figure shows a change in the temperature profile with using RCA measured by vertical probe during the test. The temperature of the thermal reserve zone was decreased by 83 degrees. This figure shows the relationship between the consumption of RCA and collected input carbon of blast furnace. Input carbon was decreased with using RCA in a linear fashion. It was estimated that collected input carbon was decreased by 0.36 kilogram carbon ton per hot metal if we input 1 kilogram carbon per ton hot metal from RCA. The manufacturing process of RCA was implemented in Oita Works in December 2011. This figure shows an overview of the production seat. Production capacity of RCA is 320,000 tons annually. Raw materials were roughly crushed and mixed with the cement and then pelletized. The raw pellet was subjected to primary curing with steam and transport to yard for secondary curings. After curing totally for 7 days, product of RCA is obtained. RCA is charged in 2 blast furnaces in Oita Works. This table shows the operation change of Oita number 1 blast furnace before and after RCA use. Charged iron content was maintained by charging the amount of the use of the sinter, and the hot metal temperature was maintained by changing RAR during the evaluation period of the operation with RCA. The reduction of RAR is a similar content to a previous estimation was observed. The measuring data of the horizontal shaft probe showed an enhancement of gas utilization, indicated the improvement of reduction efficiency due to a coupling effect of RCA. Replacement of conventional agglomerate to RCA could reduce carbon dioxide emissions. Furthermore, reducing agent rate of blast furnaces decreased by 3 kilograms per ton hot metal. This technology is implemented to 6 blast furnaces in Nippon Steel, successfully reducing carbon dioxide emissions by 100,000 tons per year. This slide shows a list of cold agglomerate for blast furnace or other reduction process in the world. There are many kinds of the agglomerates. They have many types of shape, such as pellet, briquette, and bricks. And some of them are already commercialized, and some of them are under development. New agglomerates
can contribute to a reduction of carbon dioxide emissions in steel industry. Therefore, they are still highly expected to be commercialized in the future. Here is my conclusions. RCA, reactive coke agglomerate containing 20% carbon, has been developed as a new cold agglomerate for blast furnace. Besides its high reactivity, RCA promotes a reduction of mixed sinter. Now this technology is implemented to 6 blast furnaces in Nippon Steel, successfully reducing carbon dioxide emissions by 100,000 per ton year. Okay. Muito obrigado. Thank you very much. O Ronaldo Sampaio quer fazer uma pergunta, né, Ronaldo? Pergunta para o Vinícius. Também sou ex-Vale, então acompanho. Aglomerado a frio, eu conheço o desenvolvedor dessa tecnologia há 50 anos, mas tem 2 coisas que eu precisaria entender melhor, que até agora eu não vi nada da divulgação. Eu quero a análise química dos aglomerados a frio de vocês, que, como professor, usando Lavoisier, é que eu vou ver o que vai acontecer no processo de redução com o uso dela. Então, até agora, eu vi muito briquete e não vi nenhum conteúdo dentro dele, que é o mais importante, é o teor de ferro dele, né? Então, isso para mim é importante. Outra coisa, eu publiquei hoje, apresentei hoje, um ciclo do carbono saindo da mineração até o LD, na usina integrada, mas eu não tenho dados de emissões do escopo 3 para a indústria siderúrgica vindo dos produtores de minério, nem vindo dos produtores de carvão para coque. Isso é necessário e tem que ser público. A Vale que tem minério saindo de Carajás, de vários lugares, indo para a China. Então, cada um desses caminhos tem o seu índice de emissão que precisa ser aportado por elemento ferro que ele tem. Então, essa informação também eu ainda não consegui da Vale. Outro ponto que me deixa confuso, porque todo o esforço nosso e o trabalho que eu acabei de apresentar numa sessão aqui dessa BM, é que nós mostramos lá que o aumento em apenas 3% do teor de ferro do Sinterfeed, nós reduzimos no mínimo 2% as emissões de uma usina integrada. Só esses 2% numa usina integrada é muito mais do que 100% do que uma mineradora como a Vale emite. Então, a maior contribuição que ela pode e deve dar é aumentar o ferro lá na origem, como o Falcone sempre nos ensinou na qualidade total. Você tem que corrigir o problema na origem. E o exemplo de circularidade que eu fiquei assustado que você mostrou aqui, é que você está pegando aquilo da concentração de minério que nós tiramos dele, porque não é ferro, e está pondo no briquete. Aí eu fiquei confuso. O que é isso? Me explica melhor. Tá. Vamos lá, né? Porque não é circularidade, é maldade, né? Não, que isso. Na verdade... Professor, você deu uma aula e depois fez uma pergunta. Mas eu queria aqui, como moderador, dizer o seguinte. Todas essas tecnologias que nós estamos discutindo são tecnologias under development. Está em desenvolvimento. Então, tem muita coisa que não será disclosed. Não respondeu. Eu vou começar da última, que depois a gente vai... a questão da circularidade é justamente aproveitar os rejeitos que sejam, né, tenha teor de ferro, obviamente, factível, e que ele, de uma certa forma, ele ajude ali no processamento. Então, ali eu trouxe ali os valores do teor de ferro, né? A gente está falando ali do pro alto forno, um briquete variando de 58% até 65% de ferro. Então, dependendo da aplicação, se você vai desenhar um briquete que é para substituir sinter, então você vai ter que ter um CaOzinho e um MgO lá na composição dele, né? Então, com isso, você vai ter uma queda do teor de ferro. Tá? Já se você vai utilizar o briquete para substituir um granulado ou uma pelota ácida, então você tem um briquete ácido que tem um teor de ferro mais alto. Então, assim, ele tem o positivo, igual comentei, a gente consegue
Você consegue colocar o MGO, não tem o efeito que você tem na pelotização, na sinterização. Então, esse é um ponto positivo quando a gente olha na substituição do sinter. Tá? A parte dos EGs, eu comentei da circularidade, é justamente aproveitar aquilo que é possível ser aproveitado, né? E também nos clientes tem várias fontes de ferro que podem ser aproveitadas no processo, porque o processo tem flexibilidade para permitir diferentes granometrias, né? Então, é um pouco disso aí. Faltou uma. Só para não deixar confuso, como ficou para mim, porque rejeito de mineração é areia, o mais importante é você colocar que vocês vão reciclar dos clientes da Vale, por exemplo, carepa. Aí você vai bombar o teor de ferro lá para cima, no briquete. Sim, são coisas que a gente tem estudado também em conjunto com os clientes. Aí tem ganhos na cadeia bem expressivos. Sim. Então, só isso. Obrigado.